Olá, gente. Lucas, Persone. Ok, tudo bem, gente? Depois desse começo fantasmagórico, né? Sejam todos bem-vindos aí, bem-vindas para mais um encontro do grupo de estudos da gente. Nós vamos continuar, vocês todos já sabem, né, que a gente vai continuar estudando Sean Gordon Murphy, aquele autor que foi indicado, sugerido pelo Bosco. Todo mundo está com artes em andamento, eu suponho, né? Vocês sabem também que vocês podem, no decorrer desses encontros, mudar seus estudos, né? Em que sentido? Assim, já vi o que eu queria ver nesse aspecto específico do Sean Gordon Murphy, por exemplo, composição, né? Agora quero estudar cenário, quero estudar veículo, quero estudar anatomia. Então, de um encontro para o outro, você também pode mudar o seu desenho, assim, você pode mudar a sua atividade, né? Você não precisa necessariamente continuar aquilo que você estava fazendo na aula passada, na aula, no encontro passado, né? E uma outra coisa que eu estava refletindo, que pode acontecer também, já que são 4 encontros por autor, né? As pessoas que são mais ágeis, mais rápidas e tal, de repente podem terminar o seu projeto antes dos 4 encontros. Isso possibilita você começar um novo projeto, se você quiser, no meio desse trajeto, tá certo? Então, nada impede de você mudar o seu plano no meio do trajeto. Tá legal? Então, dito isso, vou, como sempre, né? Assim, sempre acho que alguém pode estar vendo pela primeira vez esse encontro. Então, mostrar aqui de novo algumas artes do Sean Gordon Murphy, né? Que é um quadrinista norte-americano, tem vários projetos autorais, vários projetos mainstream também, né? Para Marvel, DC, tem projetos também na Miller World. Ele tem, ele tem agora um projeto que é fazer a versão dele do Zorro, né? Estou muito curioso para ver. Enfim, ele é um cara muito bem, ele tem uma boa reputação no mercado, assim, né? Um cara popular, tem uma arte muito marcante, com um estilo muito forte, né? Texturas muito incríveis, composições, ângulos, enfim, ele é muito dinâmico e tem artes realmente muito poderosas, né? Como vocês puderam ver aqui, tá bom? Eu já autorizei aqui pelo Zoom, né, que múltiplos participantes possam dividir a sua tela comigo. Então, a qualquer momento vocês podem acionar aí esse recurso para poder dividir comigo seus trabalhos, tá? Não precisam esperar eu perguntar para vocês. Vou fazer aqui um aquecimentozinho que eu vou querer usar pincel e ele usa linhas muito finas. Eu vou começar a finalizar aqui o meu desenho, tá? Vou entrar nesse processo da arte final. Vou usar pincel, mas vou usar eventualmente também canetas. Seria muito bom se eu tivesse a 0,05, mas não tem. Então, vou trabalhar isso na marra, essas linhas fininhas que ele faz. E aí, gente, vou tentar dividir com vocês aqui algumas dicas, enfim, algumas sugestões de arte final, mas sintam-se à vontade também para interferir, dar dicas, perguntar coisas, né? A gente realmente fazer desse encontro
uma troca rica, uma troca interessante, né? Eu estou usando aqui um papel sulfite simples. Seria muito bom que eu tivesse com um papelzinho melhor, com uma gramatura melhor, mas quando eu estudo, eu normalmente prefiro usar esse sulfite simples mesmo. Eu tenho mais facilidade quando eu trabalho com pincel de fazer linhas que começam finas e terminam grossas. Então, é muito comum eu artificializar com papel de cabeça para baixo, até porque o movimento também que eu me sinto mais confortável é o movimento de baixo para cima. E aí, uma outra dica é, eu sempre começo por linhas que eu considero linhas mais fáceis. Vou chamar essa caneta meio, essa caneta pincel meio estourada. Deixa eu pegar outra aqui. Como é que tá a ponta dessa outra? Dependendo da área que eu vou finalizar, assim, do que eu for, né, finalizar. Eu não dou nem preferência inicialmente mesmo a linhas fáceis. Eu dou preferência a áreas que eu posso melar. Tem umas áreas aí dela de preto, né? Uhum. Aí eu vou fazendo como se fosse o contorno dessa área com a linha, porque se eu errar, eu ia pintar o interior todo de preto mesmo, né? E acaba Sim, servindo de aquecimento. Ao invés de eu fazer um aquecimento fora, eu faço o aquecimento em áreas mais tranquilas do desenho, justamente para ir ganhando confiança, né? com certeza. E aí, dos presentes aqui, eu sei que uma pessoa que usa linhas muito finas nos seus acabamentos e tal é o Bosco, né, Bosco? No teu caso, cara, quando você arte finaliza, qual material você gosta de usar? Oi, Daniel. Tá ouvindo? Sim, Pronto. Eu gosto de usar caneta Nipim, né, para fazer essas linhas muito finas. Em alguns trabalhos eu uso esse mesmo pincel que você está usando, mas aí são coisas pontuais que eu uso. Normalmente eu trabalho mais com Nipim. qual o número? É, vai desde a 003 até, acho que no máximo 05. Aí eu tenho algumas maiores para coisas muito específicas, um primeiro plano, para preenchimento, mas essas linhas finas realmente é 01, 005, 003. Caramba, tu tem uma 003, 003 é muito fina mesmo, Tenho, né? tenho sim. E às vezes eu uso, inclusive eu uso lupa para fazer algumas coisinhas assim. A vista já não é mais a mesma, então Aí é, cara. Ah, interessante. pequenos detalhes eu faço com lupa. Interessante, não sabia. Tenho aqui uma lupa de mão e tenho uma que é luminária também, luminária com lupa. Legal essas curiosidades, assim. É, minha vista também não é mais a mesma. Talvez eu tenha que entrar nessa também. Ajuda. Luminária com lupa, né? Preciso conhecer isso, cara. Eu conheço. Vou tirar uma foto e mandar Tá, no joia. grupo. E aí, essa curiosidade que eu vou perguntar para vocês agora é geral, né? Assim, quando vocês vão se auto-artificializar, que é o que está acontecendo agora, vocês gostam de desenhar tudo bem definido ou vocês definem coisas
durante a arte final, assim? Porque tem coisa que eu estou fazendo aqui que não está bem definido no lápis, né? Eu estou decidindo na arte final. Como é com Hoje, em- vocês? hoje em dia eu gosto de deixar bem solto o desenho. Eu gosto de definir na arte final. Eu E o não resto de vocês? Eu Eu só gosto defino. de. Quem fala, Lia? Uhum. Pode falar, Lia. Eu gosto de definir bastante, até as áreas de sombra, assim, eu faço uma achurazinha com o lápis mesmo, com grafite, porque eu arte finalizo geralmente com pincel. E é uma coisa, para mim, muito imprecisa. Então, para mim, é muito importante ter a estrutura já bem certinha, porque se errar, não dá para recuperar. Pode falar, Brandinho. Você ia falar. Eu só marco muito bem definido quando eu vou me arte finalizar, dependendo do material que eu vou usar e da área que eu estou arte finalizando. Tipo, rosto, por exemplo, eu deixo ele todo bem definido para ter certezas, né? Mas tem algumas outras áreas que eu não sinto tanta necessidade, não. Só quando eu preciso de algo muito que saia muito específico, né? Mas eu gosto da aleatoriedade da linha, assim, dela ir às vezes um pouco mais grossa, um pouco mais fina. Por conta da aquarela também, tem coisas que não vale a pena definir, porque você define com a própria tinta. Então, às vezes, você passar uma linha preta dá um peso que tira um pouco da importância desse preto em uma outra área que talvez eu gostaria mais, sabe? Então, até isso eu faço, assim, defino com, às vezes, com tinta, quando estou finalizando. Se eu defino bem definido as coisas, é só em algum material que eu não tenho muita confiança ainda. Tipo, estou fazendo uns estudos de acrílica. Aí a acrílica eu faço tudo muito definido, onde é que vai ser luz, onde é que vai ser sombra. Eu já faço isso um pouco antes. Mas com pincel e caneta, só se eu preciso de uma área, um rostinho, ou coisa específica de uma roupa, que eu preciso que fique daquele jeito, faço. Lucas? Eu prefiro definir, porque às vezes eu sou muito preguiçoso, aí se eu errar eu fico meio irritado se eu tiver que repetir o processo todo. Cara, você me surpreendeu, porque o teu desenho ele é muito solto, né? E acho que tu era a única pessoa que eu tinha certeza de que deixava o lápis solto. Mas é isso. Não sabia. Bom saber. Às vezes, se o gestual já dá uma boa tridimensionalidade na geometria, facilita não definir tanto. Quando o desenho está muito solto mesmo, aí tem coisas que precisa para não ser induzida ao erro pelo excesso de linha solta, sabe? Então, eu meio que entendo um pouco o Lucas. Eu tenho feito isso, Blender. Eu tenho priorizado estruturar volume, definir bem o local de sombra e não exatamente os detalhes dessa sombra ou das texturas. Então, Às quando vezes, eu até na vou, arte final, você pensa, pô, aqui o pretão ia ficar mais massa. E aí você define um monte de linha, às vezes perdeu um tempão lá, e aí você fica com peninha de tacar o preto, porque você investiu muito tempo. tem isso. Você fica com dó de perder o trabalho. É, as Mas eu coisas faço isso assim. também com praticidade, para ganhar tempo também. Uhum. Já que eu mesmo estou finalizando, eu já sei o que eu vou fazer, então eu desenho mais simples
capricho mais na arte final. Eu encaro a arte final apenas mais, não como arte final, mas como desenho, só que com outro Como material. parte do processo mesmo, né? Isso. Te entendo. Eu também penso como o Bosco. E nada impede também de, no meio da arte final, você, sei lá, ficar inseguro ali no momento e dizer, pô, peraí, deixa eu pegar o lápis aqui e fazer alguma coisa mais definida nessa região específica, e aí eu volto para a arte final, né? Porque eu não defini ainda os nomes Asilo Arca e tal. Então, tal hora eu vou voltar pro lápis e definir algumas coisas, né? Porque eu já queria começar essa arte final aqui. Eu gosto muito da arte final, assim, e gosto muito do pincel, justamente pelo que a Lia falou, assim, que é que é uma coisa muito imprecisa, né? E o pincel, ele não é impreciso, no meu caso específico, não sei se alguém concorda, apenas pela naturalidade, pela natureza do material, né? Mas o papel interfere demais na linha do pincel, a temperatura local interfere demais na qualidade do pincel, assim, quando está mais quente, a linha do pincel fica mais estourada, mais quente e úmido, né? Esse pincel que você está usando, quando ele está no final, a carga de tinta, ele começa a soltar muito. Ele dá uma estourada. É, Dá uma estourada, aí depois aí seca de uma vez. exatamente. Então tudo isso interfere, né? Se trabalha com esses imponderáveis o tempo todo. Desculpem aí, gente, a rouquidão. Eu gosto bastante de usar o pincel normal mesmo, sem ser o pincel tipo caneta, sabe? Sim, Então eu tenho aqui alguns que eu uso com nanquim, e aí eu fico variando. Eu uso o pincel bem fininho para os detalhes, pincel intermediário. Aí eu acho até que eu consigo controlar mais do que quando eu uso o pincel de caneta. eu acho que nada substitui, em termos de qualidade, o pincel tradicional, especialmente se for de uma boa marca, né? O meu problema é a preguiça de ter que lavá-lo depois, sempre. Cuidar daquela ponta ali, como se você cuida de um cabelo, né? Eu, Recentemente eu descobri como recuperar pontas estragadas. eu sabia fazer isso também, porque eu usei pincel tradicional durante muitos anos. E outra coisa que me fez me afastar deles é a falta da praticidade de carregar para os cantos, porque você tem que carregar com o nanquim, né? A caneta pincel não, eu posso, qualquer lugar que eu tiver, abrir a tampa, desenhar, fechar a tampa, pronto, né? O próprio uso do pincel com o tubo de nanquim pode gerar muitos acidentes. Exatamente. Então eu abandonei por isso, mas não porque a qualidade da linha desse pincel aqui é melhor. Chega a ser levemente semelhante, assim, você consegue bons resultados, mas não é tão bom quanto um Winsor Newton, assim, bem cuidadinho, novinho, insuperável, eu acho. Com um bom nanquim também, né? Porque se o nanquim for um nanquim barato demais e O tal, série 7 usando com talents. Qual que é esse aí, Glenda? O série 7 é esse que o Daniel estava falando em questão de pincel. O pincel série 7 da Winsor Newton, ele é muito preciso, muito gostoso de usar. E talents é um nanquim de altíssima qualidade. O preto dele é bem concentrado, ele tem uma viscosidade muito boa, que a linha não estoura. Muito difícil. Para o nanquim aguado, ele dá manchas muito bonitas. O talens, ele é um neném, assim. só não é barato. Ele só não é barato. Mas, em compensação, o fato dele ser muito bom
Em uma pincelada, às vezes, você resolve um negócio, É, dura bastante. entendeu? Então, ele rende bastante. Tipo, você usar uma aquarela da Winsor Newton, você usar a linha profissional. Mas, como o pigmento é muito concentrado, ele rende muito. Eu tô usando um que é. Ele é chinês, mas eu não sei qual é a marca porque tá tudo em chinês. Então eu vou procurar. Mas ele é muito bom e baratinho. O vidrinho da Talens é esse aqui, ó. Vou colocar na minha lista de desejos. Posso mandar a foto também para vocês se quiserem, mas ele é maravilhoso, assim. Mas a dica, se você não quiser usar nanquim caro, é o seguinte. A dica que eu usei muito tempo e ainda uso, sabe? Você compra um nanquinzinho, ok, e elege um vidrinho para ser o vidro do nanquim. Ao invés de você ficar usando vasilhinhas tipo de copinhos, que a gente às vezes usa para colocar o nanquim dentro e ficar melhor de isopressão, né? Ao invés disso, coloca num vidrinho e fica usando nesse vidrinho. A vez seguinte que você usar, coloca mais nanquim nesse vidro. Ele, durante o uso, o nanquim vai secando, porque ele evapora a água e fica só o pigmento, certo? O próximo nanquim que você coloca, ele aproveita esse pigmento que ficou no vidro e deixa o pigmento mais concentrado. Depois de algumas vezes usando, você tem um acúmulo de um nanquim muito forte dentro do vidro, sem necessariamente ser um nanquim de altíssima qualidade. E você ganha um nanquim bem pretinho, sem tanto problema, assim. Amei a dica. Obrigada. Adorava essa parte aí de arte finalizada. Eu digo adorava porque, como o Daniel disse, não necessariamente só me arte finalizar, né? Pra mim Arte é a melhor finalizar parte. também é o outro. Lia? Não, só dizer que pra mim é a melhor parte, é mais prazerosa. Uhum. Mas é que eu falo isso porque antes eu tinha a função também de arte finalista. E é difícil você hoje ter essa função de arte finalizar o outro, né? Normalmente você se arte finaliza. Essa parte de arte finalizar o outro, eu sempre gostei muito também. É isso por conta da arte digital, né? O próprio Bosco, eu já finalizei o Bosco profissionalmente falando, né? Uhum. E eu me lembro do Bosco falar que se finalizava muito pouco e tal, mas hoje ele tem que se finalizar mais, né? Porque se faz menos trabalhos com essa terceirização, né? Com essa divisão entre lápis e arte final. Qual foi, Muitos. qual foi o trabalho, Daniel, que você finalizou? Ixi, cara, não lembro não, Bosco. Faz tempo, né? Porque é início dos anos 2000, né? Eu tinha recém voltado dos Estados Unidos. E foram algumas páginas. Eu acho que o teu artimarista atrasou, alguma coisa assim. Pediram para eu ajudar. Vou pesquisar, para lembrar. Pois é, aí a gente meio que pelo mercado assim hoje é forçado a se artesanalizar, né? Ou digitalmente ou não, não sei. Eu tinha medo de fazer arte final, de estragar meu desenho, essas coisas. Imagina fazer de outra, né? Aí um certo momento eu encarei, não, vou dar um jeito aqui, vou aprender e praticando. É, requer muita prática, né? Muita prática.
também já dei aula de arte final. O Mano Araújo, né, que foi arte finalista durante muito tempo e tal, ele foi meu aluno específico de arte final, né? Depois foi professor de arte final aqui do estúdio e tal. Um arte finalista excelente, mas o que eu falava muito para ele é que a teoria é bem pouquinha e a prática é muita, né? Pouca teoria e muita prática. Mas a arte finalizar é fascinante, assim, porque é como um novo desenho mesmo, né? Para mim não é repetir o mesmo desenho, é como se você fizesse um novo desenho. Ele ganha uma outra vida diferente, assim. É tipo tocar um piano a quatro mãos. Você incrementa a música. Pois é, e tudo muda, né? Uhum. Um trabalho que requer também um certo desapego, eu acho, porque as coisas não ficam exatamente como você deseja, assim. Fica o melhor possível que dá, assim. Nem toda linha sai exatamente como você quer. Acho que a primeira pessoa que confiou o final para mim foi tu. Foi a sua primeira pessoa que você racionalizou? Sim. Profissionalmente, sim. Ah, legal. E foi bem importante porque tanto teve coisas que eu tinha que utilizar, tipo um hatching, um cross-hatching, quanto o teu traço, por exemplo, cartoon tem uma linha muito fluida. E aí eu tive que também dar uma olhada boa em como usar isso no pincel. Aprendi muita coisa contigo também, porque teve umas coisas que eu tinha uma dificuldade, não entendia como é que tu tinha feito. Achava que era pincel, pra você ter uma noção de como o arte finalista tem um trabalho incrível, né? Tinha coisas tuas que eu achava que era pincel e tu fazia a caneta. Hum, E outras que eu tinha certeza que tu tinha feito a caneta. E quando tu ia me mostrar, tipo, cara, eu tô tendo dificuldade. Tô fazendo isso aqui muito lento e tudo mais. Como é que tu fez? E aí, quando tu mostrava, era o pincel. entendi. Aí, comecei a fazer umas coisas mais diferentes, porque eu me sentia até mais tranquila, assim, de fazer outras coisas. Foi de muito crescimento, né? Qual foi o trabalho? Cara, eu acho que finalizei, tipo, de tiros da Liz, eu acho, Copa de 82, Ah, sim, da Copa. e outras coisas tuas, tipo, trabalhos institucionais. Deixa eu ver, acho finalizar para ti. Legal. Na época que eu arte finalizei Aule, que saiu no Social Comics, né? Uhum. Eu tive uma certa dificuldade, porque o lápis da moça era muito de linhas muito finas, porque ela fez tudo digital. Aí eu lembro que eu imprimi em azul, né? Na época. Eu não fazia arte finalizada, não arte finalizava digitalmente, porque eu tenho muita dificuldade de fazer arte final nessa tablet tradicional, de você escrever na tablet, sai na tela do PC, né? Uhum. Então eu imprimi em azul
para finalizar. Isso fez com que eu perdesse muito detalhe de linha, o azul ficava imperceptível algumas coisas, né? Aí eu imprimi normal, linha preta, e arte finalizei a aula inteira em cima do papel manteiga, do papel vegetal, né? E o pessoal da equipe depois, eu só mandava a arte final pronta e limpinha, né? Aí o pessoal depois perguntou e tal. Quando eu mostrei os originais, né? Ficou todo mundo meio embasbacado. De cara, tu ainda faz isso tradicional? Isso naquela época da aula. Uhum. Você ainda faz tradicional? Cara, é o jeito que eu consigo fazer melhor e mais rápido. É isso, né? De imprimir em azul. Não dá pra tirar facinho no Photoshop, né? E no meu caso, eu uso uma técnica que é de prender a respiração para tremer menos, né? Vocês têm algum recurso O como esse? famoso sniper, né? É, Eu uso esse também. Prendendo a respiração. Eu Vou só dar uma faço olhada. careta. É, dá um desesperozinho, né? como é, Lia? Você faz careta? Eu faço careta quando eu tô, acho, finalizando. Legal. Um dos motivos da arte final para mim ser uma parte muito meditativa é justamente porque eu preciso muito controlar minha respiração. Respiração é um fator muito importante no processo. Como você disse, né? A arte final, ela tem pouca teoria e muita prática, né? Esse é o tipo de coisa que você só aprende fazendo. Essa inspiradinha, eu já vi gente inspirando e expirando para fazer a linha. Eu já vi gente prendendo a respiração durante a linha. Jeitos bem diferentes. Sim. Que foi, Lucas? Tá acabando? Abre aí, né? Aqui é no ponto. Nossa. Ah, Posso encher esse cachimbo aqui? não, Já. já, peguei. Indicando tudo direitinho.
Mas eu tenho recarga em casa, cara. Tô só vendo se eu tenho aqui também, cara. Te dar um. Tá usando material igual ao meu, Lucas? Essa aqui, ó. Não, porque eu dei pra ele uma Pocket Paintbrush. Muito boa, cara. Uma boa parcimônia. Eu só tô vendo aqui se eu trouxe. Esse é o nosso terceiro encontro aqui estudando Sean Gordon Murphy. Então, isso significa que o nosso próximo encontro, né, o quarto e último, será aquele que é exclusivo para os colaboradores do Apoia-se, né? Falo isso porque se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube, o próximo vídeo não estará disponível de forma pública, né? Para ter acesso, você tem que ser um colaborador do Estúdio Daniel Brandão através do Apoia-se. Então, vá lá no apoia.se/Estúdio Daniel Brandão e veja se você tem interesse em colaborar com a gente de forma recorrente com alguns dos nossos as nossas recompensas, né? A gente tem recompensas bem legais para quem gosta de quadrinhos, para quem gosta de desenho. Se você não puder colaborar, já fica aqui o meu pedido para você ajudar a divulgar, né, essa campanha. Peço a todos e todas que ajudem a divulgar a nossa campanha para que a gente consiga continuar com o nosso trabalho de divulgação de conhecimentos de desenho de quadrinhos aqui no estúdio. Eu vou te dar a alegria lá de casa. Acho que a gente vê depois. A gente não tem outra aula para finalizar, né?
já que a gente está tratando desse assunto, me veio outra pergunta na cabeça que pode ser útil para quem está assistindo esse vídeo, né? Se vocês tiverem, eu gostaria que vocês citassem aí arte finalistas profissionais que inspiram vocês, né? Que vocês gostam. Alguém quer começar? Cara, eu sabia por nomes. Eu não lembro mais os nomes, entende? Parte do final e tal, mas agora de cabeça, sem abraçado. O primeiro que me marcou na vida foi o Terry Austin, que arte finalizava o John Byrne, né? Nos X-Men, aliás, em vários projetos. Eu achava essa dupla incrível. E eu posso citar também o Scott Williams, né, que finalizou o Jim Lee durante muito tempo. Também acho incrível. Klaus Jenson, né, que finalizou o Frank Miller e o John Romita Jr. Grandes projetos, dentre eles Batman, Cavaleiro das Trevas, né? É excelente. A esposa do Terry Dodson, a Raquel Dodson, é uma arte finalista incrível, especialmente o trabalho do marido, né, do Terry Dodson. Mas alguém quer citar algum nome? Eu não quero queimar todos os nomes aqui. Eu gosto muito do Danny Meek, que fez muito pro Greg Capullo. Sim, o Danny Meek é incrível, cara. Incrível. O O Danny Meek próprio também finalizou David Finch durante muito tempo. Sim, Ele é um cara muito detalhista. Ah, e finalizou o Joe Quesada também, naquele Demolidor que o Joe Quesada fez, né? Ele é eu queria incrível. lembrar quem é que finalizava o Madureira, de Madureira na época dos X-Men. Quem? O Quem, Danny Meek? não, quem finalizava o Joe Madureira na época dos X-Men? Eu adorava o traço que O cara fazia. tá finalizado. Ah, mas tu sabe quem é o nome? Não, não lembro. Também não. Cara, tinha um que fazia uns. Finalizava os desenhos da mulher gata e tudo mais. Fazia essas texturinhas de látex. Apaixonadíssima pelas texturas que esse cara fazia. Bem, o que eu Tentando conheço, aqui. ele não é especificamente arte finalista, mas ele se auto-arte-finaliza, que é o Adam Hughes, Sim, Adam que Hughes. fazia essas texturas de látex muito bem, assim, mas eu não sei se é esse que você está Não, não é. O Adam Hughes eu lembro, não. citando. Eu preciso citar o Marcelo Campos, né? Marcelo Campos ele fez dupla com Ivan Reis Muito bom. durante muito tempo e foi espetacular, né? Depois foi substituído pelo Joe Prado, também é um grande arte finalista, mas o Marcelo Campos especificamente, não só o trabalho era espetacular, mas tive a felicidade de ver um pedaço de página arte finalizado por ele ao vivo, assim. Marcelo Campos da Quanta, é? O Marcelo Campos é o fundador da Ah, Quanta. conheci. Muito legal, cara. Eu gosto do próprio Sean Gordon Murphy, o engenheiro. Demais, não, a arte final do Sean Gordon Murphy é espetacular. O final dele é muito insano, assim, o jeito como ele faz. Cara, eu gosto de como ele Exatamente. usa o pincel seco para criar degradê. Isso é muito legal. Cara, sobre o pincel seco, quem para mim era mestre nisso era o Joe Kubert, né? Ele fazia isso demais. E o Joe Kubert tem uma curiosidade, assim, é um dos poucos desenhistas do mercado norte-americano que não permitia outra pessoa arte finalizá-lo, né? Ele mesmo tinha que se arte finalizar. Eu não sei se isso foi a carreira inteira, porque no começo da nossa carreira, né, a gente não tem muita voz, mas a partir do momento que ele passou a ter voz, digamos assim, ninguém mais racionalizou o Joe Kubert, né? Só ele. Isso é muito raro, mas é muito interessante também, né? Ter um artista assim. Também não posso deixar de citar o Alfredo Alcala, que racionalizou o John Buscema durante muitos anos no Conan também. Aliás, todos os racionalistas de Conan, né? Desse período são Caras espetaculares. espetaculares.
mas o Alcala, para mim, ele é o mais impressionante de todos. E quem já viu um lápis do John Buscema fazendo Conan, eu acho que respeita ainda mais esses arte finalistas, porque era só um rascunho, né, que ele fazia. Os arte finalistas definiam tudo, né? O desenho Impressionante. do Jim Lee é super simples que ele fazia para o Scott Williams finalizar. Como é? Pô, ficou um pouco baixo. O Jim Lee fazia um desenho muito simples para o Scott Williams fazer a arte final. Pois Já, é, já conhecia, né? Então já deixava tudo para o Scott Williams resolver. isso, era isso que eu ia falar, né? Quando essas duplas elas ficam bem afinadas, né? O desenhista ele não, ele deixa de definir as coisas bem. Às vezes o próprio racionalista pede, sabia? Assim, não estou falando que é o caso, né? Porque assim não tenho notícias de bastidores, mas às vezes o próprio racionalista sugere assim, cara, não, né? Não faz tudo, deixa um pouco para mim aqui, né? Isso não é impossível acontecer. As referências que eu estou pensando são mais de artistas que se autofinalizam, porque eu leio muito Funciona mangá, também. e aí geralmente é o próprio mangaka principal, né, que se arte finaliza. Aí eu pensei especialmente na Katsura Hoshino, que é boa tanto tradicionalmente quanto digitalmente. Boa dica. Duas referências também que eu queria incluir. Um é o Olivier Coipel, que eu gosto muito do traço dele. Acho que ele também faz a Também. arte final dele. Eu também tenho uma referência japonesa de um artista chamado Hiroaki Samura, que é do Blade of the Immortal, Blade, a Lâmina do Mortal. é uma referência minha, inclusive, para quadrinização, para traço, para muita coisa. Também gosto muito desse cara. Muito bonito. E aí ele faz uma mistura de materiais, numa mesma revista, uma página no lápis, outra no pincel, outra no bico de pena. Gente, por incrível que pareça, tá chegando o nosso tempo. Vou terminar esse sapatinho aqui. E aí a gente vai encerrar essa nossa gravação, né? Vou chamar de live, mas não é mais live. Mas é quase live, porque não tem edição. E já começar a agradecer a todos que estão presentes, a todos que assistiram e assistem esses estudos até o final, né? Lembrando que vocês podem curtir o vídeo, comentar o que vocês quiserem, sugerir temas, autores, autoras. Vocês podem se inscrever no canal, né? Entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais também, né? Sempre peço para todos que participam aqui desse grupo de estudo, né? Quando você for postar seus desenhos, seus estudos nas redes sociais, marque o estúdio para que a gente possa repostar, para que a gente possa divulgar para as pessoas todas verem o resultado, né, desses estudos. Espero que esses encontros estejam sendo tão ricos para vocês quanto está sendo para mim. Fica o meu agradecimento público aqui ao Lucas Rebelo, que foi quem mais incentivou, de forma direta e indireta, a existência desse grupo de estudos. E já vou começando a pedir para que vocês preparem aí os seus materiais para mostrar, né, na última rodada agora de imagens. Vou mostrar aqui o meu primeiro, está aqui na mão, já está no vídeo. Vou aproximar aqui o máximo possível. Vocês possam ver as linhas. Como ficaram, né?
E agora sim, vou usar sempre a ordem que está aqui no Zoom, né? Pela ordem do Zoom está o Bosco. Bosco, se você puder dividir com a gente, então, seu trabalho até aqui. Certo. Peraí. Ah, pronto. Praticamente pronto ou já está pronto, Bosco? Porque a sensação de que está pronto. Acho que tá pronto. Já até botei a assinatura aqui. Massa, massa. Vou dar o zoom aqui. Ver como ficou. Hoje foi mais acrescentar os tijolos, colocar a textura, Uhum. alguns acabamentos. Essa textura específica é um tipo de pincel, Bosco? É um pincel que eu tenho aqui. O Uhum. Ken Gordon Murphy com certeza faz isso borrifando, né? Deve pegar uma escovinha ou um Uhum. pincel para borrifar, né? Às vezes ele usa até digital, né? Ele usa de tudo. Aí aqui eu tenho uns pincéis que dão conta. Massa demais. Você fez um detalhezinho no rosto dela que lembrou muito o Jean Gordon Murphy também, assim, de sombra ali na bochecha. Foi, tava tentando absorver essas coisinhas. O cabelo dela também, Uhum. bem legal. Detalhezinhos. Obrigado, Bosco. Bom demais. Nada. Lia, sua vez. Então, pessoal, eu comecei um novo projeto, porque a minha composição anterior estava muito simples. Aí, hoje eu só fiz rascunho mesmo. Tem como... Estou Eu vou usando aqui ampliar a no. sua câmera aqui. Só um minutinho. É, Pronto. não dá para ver tão bem, mas enfim, é aquela ilustração, aquele painel de um punk. Sim, do Punk Rock Jesus, né? Uhum. Que tem E aí eu estou um fazendo. contorcionismo do corpo dele, assim, bem... Exato. Aí eu estou estudando essa anatomia e depois vou acrescentar mais detalhes, né? Estou fazendo um público, né? Que é tipo um show. E vou trabalhar com aquele nanquim 25%, 75%. Legal. Legal demais. A próxima é a Blenda. Preciso que eu amplie sua câmera, Blenda. É Cara, não digital. precisa. Hoje eu tô com coisas que eu não posso mostrar. Ah, tá. Beleza. Sou eu. Então, Lucas é digital ou é tradicional? Tradicional. Vou ampliar sua câmera também, então. Você tira essa fita, isso. Então, caneta pincel. Massa. Andou bastante, né? É tamanho A5. É, É um desafio ainda maior para fazer linhas finas, né? É o tamanho do a caneta é original. essa aqui. Massa. Então, os detalhes que eu gostei de fazer, essa sombra do nariz, o jeito que ele usa o pincel seco, como a minha caneta tá um pouco secando, Uhum. acaba que fica parecendo um cinza, sabe? Então é legal Uhum. fazer. Massa. Aí o fundo vai ser preto, preto, então assim, essas áreas aqui vão se sobressaltar, Uhum. mesmo estando escuro. Sim, 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 sim. Vai dar para ver, né? Perfeito, pessoal. Muito Bacana. obrigado. Então, acho que todo mundo falou, né? Mostrou, enfim. Fica aqui meu muito obrigado. Um forte abraço a todo mundo. Até semana que vem. Vamos almoçar. Tchau, tchau. Valeu! Abraço, tchau, tchau. Tchauzinho.